Um gabinete de gestão da Secretaria de Segurança Pública do Ceará foi instalado para acompanhar os trabalhos de buscas dos envolvidos. Vamos falar mais sobre esse caso, as suspeitas que temos até aqui, recebendo aqui na nossa programação ao vivo o coronel José Vicente, ele que é especialista em segurança pública e sempre nos ajudando a entender esse cenário de insegurança aqui no Brasil. José Vicente, mais uma vez, muito obrigada por participar conosco, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carol. Bem, José Vicente, autoridades de segurança pública do Ceará disseram que a suspeita é de um crime de execução premeditado e que teria ligação com a disputa entre facções criminosas. Te pergunto, o que sabemos sobre a atuação desses grupos criminosos no Nordeste do Brasil e o quanto que as facções estão ligadas ao aumento da criminalidade na região? Os estados do Nordeste estão entre os mais violentos do Brasil, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O contexto de violência do Ceará é preocupante há mais de 10 anos. Nesses 10 anos, o índice de mortes por 100 mil habitantes é em torno de entre 35 e 40 casos, é 80% maior do que a média nacional. Realmente é muito violento o contexto todo, e nesse contexto de violência do Ceará, o ano passado foi 4 vezes maior que São Paulo e Santa Catarina, para você ter uma ideia. Nesse contexto, as facções do Sudeste, no caso específico, Comando Vermelho, ele nos últimos 2, 3 anos começou a assumir boa parte do controle do crime nas periferias e até muito próximo do centro de Fortaleza e cidades vizinhas. Sobral não fica distante dessa questão também. O problema é que agora se soma à ação do Comando Vermelho a entrada de um concorrente, aliás, um grande adversário do Comando Vermelho, que é o 3º Comando Puro, também no Rio de Janeiro. Ele acabou absorvendo uma facção local extremamente agressiva, que já estava dominando áreas de Fortaleza e região, que é o Guardiões do Estado. O Guardião do Estado foi absorvido pelo 3º Comando Puro. O 3º Comando Puro também absorveu outras facções menores, como Todos Unidos, Massa Carcerária, e nós temos uma reconfiguração do crime, da violência, principalmente na região metropolitana de Fortaleza. Mas outras cidades grandes também acabam sofrendo o impacto da ação do crime organizado. Isso significa dizer que muitas comunidades estão sob o domínio dessas facções, inspiradas já na gestão criminosa de regiões do Rio de Janeiro, levando essa experiência para Fortaleza se adaptando às condições locais. E aí nós temos manifestações que vêm acontecendo há muito tempo e agora incrementado pela disputa desses dois grupos, né, cariocas que se fizeram presente nessa região. Ações como essa acontecidas, lamentáveis, como essa da escola, são comuns de certa forma, não tanto em escola, mas as ações contra as pessoas, contra as comunidades que infernizam a vida da população. E aí a população vive sob as regras desse estado paralelo do crime da região aí do Ceará. E o Ceará não está conseguindo dar conta disso. Será que por falta de recursos? O Ceará, a PM do Ceará tem proporcionalmente à população 50% mais efetivos policiais do que São Paulo, que tem um resultado de segurança muito melhor. Então, esse é um desafio que se impõe ao Estado, que é necessário atualmente rever a sua política para a segurança pública, porque, como está, percebe-se que os instrumentos, as estratégias não estão funcionando como deveriam. José Vicente, nosso analista Theo Cury, também participa dessa conversa e tem uma pergunta. Por favor, Theo. Obrigado, Carol. Coronel, bom dia. Diante dessa expansão das facções, diante desse aumento da violência entre elas, o que as autoridades locais podem fazer ou poderiam fazer para tentar evitar e atenuar os impactos dessas rivalidades entre as facções e, como o senhor disse, o impacto delas na vida das pessoas que não tem nada a ver com a atuação dessas facções? O que se percebe no Ceará é que a polícia se esmera em procurar culpados, procurar os violentos. Neste ano, 2025, já prenderam perto de 1.500 membros de facção, mas essa não é a questão, simplesmente de prender as pessoas que atiraram, no caso dessa tragédia da escola. Ir atrás do que já aconteceu é um dos menores trabalhos que a polícia, qualquer local, tem que fazer. O grande problema é evitar que as coisas aconteçam. Evitar que aconteça é um grande trabalho de prevenção da polícia na rua, polícia militar basicamente,
Mas, por trás disso, o trabalho de inteligência que a polícia, principalmente a Polícia Civil, não está fazendo com a devida competência do Estado do Ceará. Quando nós falamos em inteligência, significa buscar um raio-x do crime organizado dessas facções. Coisa que o Ministério Público fez aqui em São Paulo. Vimos grandes operações, que também não foram causadas pela ação da policial, mas pelo trabalho do Ministério Público, mas é rastrear as lideranças, suas estratégias, o que eles estão fazendo, quais são as ameaças que essas facções têm efetivamente, sobre quais região e o que fazer para neutralizá-la. Neutralizar significa prender lideranças, afetar toda a logística do crime, a entrada de drogas, distribuição de drogas, lavagem de dinheiro. E isso o Estado do Ceará não está fazendo. Então, simplesmente reforçar os efetivos, botar mais tropas especiais nas ruas para reagir ao problema não é suficiente. O que nós estamos vendo, por exemplo, o trabalho do Ministério Público de São Paulo está sendo muito mais efetivo em afetar efetivamente a facção criminosa dominante aqui no Estado do que todas as ações de tropa, entrando em favela, com tiroteios, etc. Então, esse é um trabalho que o Ceará, no caso, tem que fazer uma revisão. Não adianta simplesmente criar um gabinete de crise para essa situação. O Estado do Ceará é um Estado que está em crise de segurança há muito tempo. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará já é um gabinete de crise, só que não está sendo levado com a competência necessária, que os problemas simplesmente são graves e são persistentes ainda. José Vicente, a gente falou aqui sobre o Comando Vermelho, sobre o Terceiro Comando Puro. Queria falar com você sobre o PCC, destacando esse trabalho feito em São Paulo e, inevitavelmente, aqui trazendo informações sobre o caso da execução do ex-delegado-geral Rui Ferraz. O secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmou recentemente que o PCC treina um grupo de criminosos para executar autoridades e não descartou que esse grupo tenha ligação com a morte do ex-delegado. Ele, inclusive, acrescenta, trago aspas aqui do que disse Guilherme Derrite, é por isso que a gente não pode subestimar a organização criminosa. Eles são extremamente perigosos. E aí eu te pergunto, José Vicente, estávamos subestimando esse poder de fogo do PCC? E um outro ponto que eu queria também abordar com você esse combate à atuação financeira do grupo pode ser um caminho para combater a atuação da facção criminosa, já que estamos acompanhando que o PCC está infiltrado em vários ramos da economia? Essas duas questões que você coloca, Carol. A violência da facção. Nós temos alguns poucos casos isolados. É muito estranho o efeito retardado da facção. Aqui em São Paulo, o doutor Rui, que foi executado, a última ação dele foi praticamente há 20 anos atrás. Se ele quisesse efetivamente matar, já teria muitas outras oportunidades. Parece mais vinculado a uma questão em relação imobiliária, a gestão da questão imobiliária regular lá em Praia Grande, onde ele foi executado. Pode ter sido um problema local. O PCC, ele é uma grande cooperativa criminosa. Obviamente que o grande faturamento que ele faz não é vendendo maconha na esquina lá da periferia do Guarujá. Ele está com muita mais capacidade gerencial, capacidade de organização, inclusive transnacional, que ele compra droga em 3 países vizinhos e exporta para outros continentes, para a África, para a Ásia, para a Europa. É um movimento que fatura muito mais. E o crime se sofisticou, caso principalmente aqui em São Paulo, mas já espraiando para outros estados, de aplicações financeiras do dinheiro das drogas sendo aplicado para lavar dinheiro, de posto de gasolina, na área imobiliária, aproveitando as vulnerabilidades do próprio sistema financeiro. Tem uma multiplicidade de fintechs que estavam mal cuidados aí pelos controles do Banco Central. Então, o crime se expandiu e não teve fatores de contenção. Houve uma falha muito grande por parte das autoridades, aí estamos falando aí da inteligência das polícias, da Polícia Federal também, e o Ministério Público veio se desenvolvendo muita capacidade de investigação, já que a polícia não estava fazendo isso, através das suas áreas de sua competência. E fez sem trocar tiro, sem matar ninguém, sem sofrer baixo, com apoio geralmente da Polícia Militar. Então a reação foi muito eficiente. Isso não tira, naturalmente, as capacidades de violência da facção, principalmente para a execução daqueles que atrapalham os seus negócios.
No caso do Dr. Rui, eu acho que é um caso muito especial, que ele não estava atrapalhando tanto assim os negócios, estava quietinho, fazendo o trabalho dele, foi executado estupidamente. Mas a questão do secretário da Segurança não é simplesmente dizer que tem uma sintonia de tática para a execução de ações violentas. Onde tem crime organizado, até o aparentemente tranquilo jogo de bicho, tem violência, tem execução. A preocupação da Secretaria não é reagir depois que as coisas acontecem, é evitar que elas aconteçam. E aí a inteligência na área de segurança pública de São Paulo está devendo muito, porque quem está fazendo esse trabalho principalmente é o Ministério Público. Coronel José Vicente, especialista em segurança pública, conversando conosco aqui ao vivo na CNN. Mais uma vez, José Vicente, muito obrigada e até uma próxima. Até uma próxima. Bom dia a todos. Bom dia. Bem, vamos agora falar